povo de Deus, graça e paz. Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Tema do nosso encontro: permaneça a bordo. Amém? Atos capítulo 27, 31 vem trazendo dicas maravilhosas com relação a esse tema. Olha o que está escrito: disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Amém? Precisamos entender que permanecer a bordo é a dica do dia, e pular fora do barco não é a opção correta. Amém? Querido, Deus tem algo grande para falar contigo, é uma honra tê-lo aqui conosco nesse nosso encontro. Que o Espírito Santo te convença, possa aquecer o teu coração para entender as dicas dos céus em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. O apóstolo Paulo, como prisioneiro, por causa da palavra de Deus, embarcou com outros prisioneiros em direção à Itália para comparecer diante de César. Mas uma viagem com muitas dificuldades, muito atribulada, com um tufão chamado Euroaquilão, um tufão destruidor, um tufão de vento muito forte, a ponto de causar desespero em toda a tripulação, em todos que estavam presentes. Mas o apóstolo Paulo, um homem de Deus, naquele local, mesmo diante de um grupo de prisioneiros, ali estava o centurião, o comandante deles, levando ele em direção a um rei para ser julgado, enfim. Mas algo aconteceu ali, mas em nenhum tempo, no meio daquela tempestade, no meio de todas aquelas dificuldades, Paulo se mantinha em paz. Diz a palavra que um anjo lhe aparece à noite e lhe dá direções, lhe dá dicas importantíssimas que ele compartilha com aqueles que estavam presentes. Então, Paulo nos deixa uma dica aqui muito interessante. Ele nos deixa um exemplo de como devemos nos portar diante das crises. Atos 27 e 23 fala de algo muito interessante. Diz assim: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha que coisa maravilhosa, olha o que Deus está revelando para você, ouvinte, está falando também ao meu coração. Que, como eu disse anteriormente, o local estava um local desesperador, porque um tufão muito violento, tufão de vento, jogando o barco para tudo que é canto, jogando o barco contra as rochas, e no entanto, aquele homem, para Deus falar com ele estava orando, ele estava falando com Deus. E quando de repente ele vê o desespero daquele povo, ele se levanta e traz ânimo para aquela população. E insiste, você lê todo o capítulo 27, insiste para que todos que estão presentes se alimentem. E havia uma promessa de que nada iria acontecer naquele lugar. Então o que Paulo está dizendo? O Deus a quem eu sirvo, olha, diante de toda aquela crise, uma coisa importante, Paulo deixa para nós. Diante de qualquer crise, você deve entender que o Deus a quem você pertence, a quem você serve, olha o que ele diz: um anjo de Deus, de quem eu sou, de quem ele era, não do anjo, de Deus. Um anjo de Deus, de quem eu sou, de Deus, e a quem eu sirvo, esteve comigo. E lhe deu orientações do que iria acontecer, do que ele deveria fazer, para que tudo
corresse bem. Mesmo diante do que os olhos estavam mostrando, uma morte iminente, destruição iminente, mas diz que Paulo se manteve confiante naquele momento. Então, no meio da tempestade, com perigo de morte, quem estava com ele? O Deus a quem ele pertencia e servia. Recebe essa dica aí, homem de Deus, mulher de Deus, diante das circunstâncias, seja quaisquer, seja qual for ela, o Deus a quem você serve e a quem você pertence estará contigo sempre. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. E no versículo 24 ele diz assim, dizendo, o anjo apareceu e disse algo a Paulo e disse assim, Paulo, não temas. Deixa eu te dizer, meu irmão, uma coisa. Não temas diante do que está diante de você. Não temas diante das adversidades. Não temas diante do assustador, daquilo que parece sem solução. Não temas. Ele diz, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então ele diz, por sua graça, a graça de Deus, meu irmão, é um favor de Deus, um favor imerecido. Não porque Paulo merecia, não porque todos que estavam ali mereciam, não porque eu mereça ou você mereça, mas por causa da graça, desse favor de Deus, sem merecimento, diz a palavra, ele diz assim, por sua graça, não de Paulo, mas de Deus, te deu todos quantos navegam contigo. Então, ele está dizendo, ninguém irá se perder. E se você continua a leitura, você vai ver. Quebrou o navio, partiu o navio ao meio, mas tiveram que se jogar na água. Os que não sabiam nadar se agarraram a pedaços do navio, mas ninguém morreu. Sabe por quê, meu irmão? Porque havia uma direção de Deus. Porque havia alguém ali que, independente das circunstâncias, ele disse, o Deus a quem eu pertenço. Olha que coisa linda, eu acho lindo isso. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Então, no meio da luta, da tempestade, Deus nunca vai te deixar só. Ele sempre estará contigo. E qual foi o resultado? Que quando há obediência, lembra do texto? O texto diz, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Ou seja, quem pular do barco, quem não permanecer a bordo, vai morrer. Vai perecer no meio do mar. Quantos estão estão perecendo nos dias de hoje, espiritualmente falando, secularmente, na vida secular, pessoas que estão perdendo, estão tendo perdas porque estão pulando do barco. Havia uma condição, diz que ninguém iria se perder se ninguém pulasse do barco. Então qual foi o resultado? Ninguém se perdeu e não houve mortes. Mas isso só aconteceu porque havia uma condição, não pule do barco, ou seja, permaneçam a bordo, é o tema do nosso encontro. Tema do nosso encontro, permaneça a bordo, porque se você sai do barco, meu irmão, se você pula do barco, se você sai da direção de Deus, se afasta do caminho do Senhor, se você não busca a direção dele, meu irmão, não vai dar certo, vai perecer. Por isso, permaneça no barco, permaneça a bordo. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não existe para onde você ir. Quando os discípulos
Não os 12, os outros discípulos que ouviram uma palavra e se escandalizaram e se afastaram de Jesus. Jesus perguntou: e vós quereis ir também? Pedro se levanta e diz: para onde iremos, Senhor? Se só tu tens a palavra da vida, a palavra da verdade. Se só tu és o Filho do Deus Todo-Poderoso. Então não existe outro caminho, não existe outra direção. Não abandone o barco. Não se afaste do barco. Permaneça a bordo. Porque se você não permanecer a bordo, dentro do barco, vai perecer. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração, porque muitos estão se desviando da fé. Quantos casamentos estão sendo desfeitos? Quantas mentes confusas? Sabe por quê? Porque não permanecem a bordo. Pulam do barco por qualquer motivo. Eu vou sair daqui, eu vou largar você, eu não vou vir mais nessa igreja. Não querem ouvir e obedecer a direção de Deus. No meio da crise, Paulo estava falando com Deus. E Deus vem e lhe dá direções. E a direção é: Paulo, fique calmo. Ele diz: não temas. Irmão, não tema. Irmã, não temas. Creia em Deus e estarás seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Porque isso vai fazer com que você sobreviva depois da crise. Você permaneça de pé diante da crise. Depois que o vento passar, você precisa se manter inabalável. Você precisa permanecer de pé. Para isso, no meio da crise, você tem que fazer que nem Paulo, saber que o Deus, olha que lindo, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ele nunca irá te abandonar. E se você seguir a direção dele, ele diz que além de proteger você, o que ele disse para Paulo no versículo 24, ainda do capítulo 27 de Atos, ele diz assim: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Quem está navegando contigo? Sua esposa? Quem está navegando contigo? Seu marido? Quem está navegando contigo? Teus filhos? Quem está navegando contigo? A igreja? Uma igreja que Deus confiou a você? Se você não se desesperar e se manter equilibrado ou equilibrada, firme em Deus, o Senhor irá salvar você e a todos que estão contigo, em nome de Jesus. Que esta palavra, meu irmão, te anime, sacuda você de uma forma que você desperte. Desperta tu que dormes, e Deus e Cristo te esclarecerá. Amém? Não abandone o barco, ou seja, permaneça a bordo, é o tema do nosso encontro. Que Deus te abençoe, meu irmão, e eu quero orar por você. Senhor amado, ajude aquele, Senhor, que está prestes a pular do barco. Não deixe, Pai. Ajude-os, abre os seus olhos, abre os seus ouvidos, para que ouça essa palavra, Senhor, e na mesma hora lembre-se de quem eles são e a quem servem. Porque quando sabem disso, quando têm esta convicção, sabe que o Senhor está presente e que sair do barco não é a opção, e que eles devam permanecer no barco. Permanecer diante de ti, diante da tua face, para que tudo lhes vá bem, para que ninguém se perca, para que ninguém pereça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.